E aí, você já está pronta para começar hoje? Hoje nós vamos começar a ler a Bíblia juntas. Já separou aí a sua Bíblia, seu caderno, caneta, para a gente começar juntas aqui a estudar? Se não, enquanto a gente passa a vinheta, você vai lá e busca, porque agora a gente vai começar juntas a estudar a Bíblia. Então vamos lá, vamos começar, mas antes deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Pacheco, sou pastora e psicóloga e aqui a gente está numa série onde eu junto com você, nós vamos juntas estudar a Bíblia. E tem sido uma delícia essa trajetória até aqui. É muito bom ver que você está acompanhando e que você já está desenvolvendo os passos que eu dei na aula anterior. Hoje é dia de colocar mão na massa. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve e ativa as notificações para você começar a receber todos os dias conteúdos como esse que vão ampliar a sua vida espiritual. E eu também vou fazer séries aqui sobre situações emocionais para você cada vez mais estar destravada aí. Então vamos lá? Vamos começar? Bom, você viu nas aulas anteriores que a gente deu uma série de orientações para chegar nesse momento aqui. Foi assim bem passo a passo para ser didático, para que você entenda. Então, uma das coisas que é importante é você ter a sua Bíblia, o seu caderno, uma caneta para anotar. A minha é vermelha. Eu amo escrever com caneta vermelha. É um hábito, eu gosto. Tem coisas que a gente não pode escrever, mas eu gosto de escrever com caneta vermelha. Então, isso é importante. Separar também o seu cantinho para estudar a Bíblia. Se você aqui está me assistindo nesse momento e ainda não está lá no seu cantinho, aonde você separou, que se você não pode agora, mas nos momentos que você for fazer isso, que você tenha lá o seu cantinho para você dar total atenção. Ser um tempo de relacionamento. A leitura da palavra é um tesouro escondido, porque se nós entendêssemos que aqui é a revelação de quem Deus é, de como seu Filho veio até nós, se fez carne, habitou entre nós e realmente revelou verdades. Além disso, o que os profetas falaram, a história de grandes patriarcas da Bíblia, de histórias realmente que mostram de homens como eu e você que tiveram êxito por causa das orientações que Deus deixou para eles e deixou para nós. E você agora é convidada a esse tempo. Então é importante ter um lugar onde você não tem distração, nós vimos isso, ter a sua Bíblia, falei das versões que você pode ter e também nós vamos, antes de ler, nós vamos orar. Então falando sobre as versões, olha, eu estou aqui com uma versão que não é a que eu gosto tanto, tá? É a tradução João Ferreira de Almeida, é a versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Para uma leitura, às vezes não são palavras tão simples, tá? O meu caderno aqui. Aqui, essa é uma Bíblia que eu gosto muito, é a versão NAA, como eu falei, a Nova Almeida Atualizada. É uma Bíblia que eu gosto muito. Ela não tem, essa aqui não tem comentários, não tem nada, né? Só realmente os textos bíblicos. Essa aqui que eu vou usar hoje, ela é legal para quem está começando, porque aqui ó, ela separa os textos por cores, ela tem referências bíblicas, você está lendo um texto, aí vem um númerozinho do lado do texto que mostra que aquilo que está sendo falado tem ligação com outro texto da Bíblia que você pode, para quem quer estudar mesmo, e o objetivo aqui é esse, você parar e se dedicar ao estudo. Você ainda não melhorou porque talvez nas suas primeiras tentativas não conseguiu e logo desistiu. Então, é uma Bíblia que tem mapa, você viu aqui tem mapa bíblico, e ela vai, em cada livro da Bíblia, ela traz uma breve explicação do que é aquele livro. A gente vai fazer tudo isso hoje, tá? Passo a passo. Então, essa versão aqui, e essa aqui, ó, é a versão que eu coloquei para vocês num dos vídeos, é a versão amplificada da Joyce Meyer. Nela tem meditações da Joyce Meyer, que ó, chaves para uma vida vitoriosa, tem explicações de textos, fala um pouco sobre cada livro também, e ela traz uma versão, como o próprio nome diz, mais amplificada,
com alguns detalhes nos versículos que muitas vezes ajudam ao entendimento. Mas como eu falei, nem sempre é tão fácil achar, tá bom? É a Bíblia Campo de Batalha da Mente? Tem outras da Joyce Meyer, que é Bíblia de Campo de Batalha da Mente, mas não é a versão amplificada. Ó, você tem que ler isso aqui, ó, essas letrinhas pequenininhas aqui, fala qual é a versão da Bíblia, tá bom? Então eu não vou usar essa hoje, vou pôr aqui na outra mesa. Não vou usar essa, porque eu quero aproveitar as explicações que essa versão aqui traz, ok? Mas antes da gente ler propriamente o livro e algumas explicações, uma outra coisa que eu falei é que sempre antes de ler a Bíblia, é importante você orar, pedindo a Deus revelação daquilo que está escrito. E é o que nós vamos fazer agora juntas. Feche os seus olhos aí e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui e agora nós queremos ser iluminadas no nosso entendimento a respeito do que a tua palavra diz. Que o teu Espírito agora venha e abra os olhos do nosso coração, do nosso espírito, para que a verdade da tua palavra caia nos nossos corações. Tanto no meu, como dessa mulher que está aqui agora comigo, que esse Espírito agora ilumine o nosso entendimento para que nós entendamos a revelação de quem tu és. A ti nós damos a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Antes de a gente começar, qual é o livro que nós vamos ler? Nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Lá no Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. São os 4 evangelhos. Nós vamos começar pelo de Marcos. Eu gosto muito também do Evangelho de João, mas nós vamos começar pelo Evangelho de Marcos, porque ele é um livro menor, mais simples e que talvez o entendimento para você seja mais fácil. Então, como eu falei, aqui no texto, no Evangelho de Marcos, ou antes de cada capítulo, nós temos a explicação. E aqui eu vou ler algumas coisas que ele coloca para você ter ciência do que é esse evangelho. Foi escrito por Marcos, ele é o autor, fala a data, né? E o contexto, ele fala o seguinte: é um livro de ação que focaliza mais sobre as ações de Jesus do que sobre suas palavras. Ele vai mostrar o que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra. É isso que ele está querendo dizer. Então vamos começar lá? Nós vamos ler o primeiro capítulo de Marcos. Nós vamos ler os primeiros 13 versos, de 1 a 13. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já está descrevendo que esse Evangelho está começando a mostrar a obra do Filho de Deus. O que é a palavra Evangelho? Pode ser uma coisa que você tenha interesse em saber. A palavra Evangelho são as boas novas, as boas notícias. Então, quando você começa a ler aqui, você vai ver que Marcos está relatando, é o princípio das boas notícias de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, é essa curiosidade que você tem que ter. Você pode colocar, no verso 1 ele fala a palavra Evangelho. Eu posso me aprofundar e entender o que é Evangelho. E escrever Evangelho são as boas notícias. Então, o que ele vai começar a relatar? As boas notícias a respeito de Jesus e das suas obras. Isso é um evangelho, certo? Conforme está escrito no profeta Isaías. Ele vai relatar uma coisa que um profeta muito antes dele já havia falado. Nessa Bíblia aqui, logo aqui no meio, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas aqui no meio tem númerozinhos bem menores que estão fazendo concordância com a leitura na frente do versículo lido. Então ele vai mostrar que lá em Isaías 43 vai ter essa profecia aqui que Marcos começa a escrever, que Isaías já havia falado. Qual é a profecia? Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho.
que ele está falando? Ele está falando que lá no profeta Isaías já havia uma profecia de que antes que Jesus, o seu mensageiro, quem é o mensageiro de Deus? É Jesus. Que o seu mensageiro, antes do seu mensageiro, haveria alguém que iria preparar o caminho. De quem ele vai começar a falar aqui? Do primo de Jesus, João Batista, filho de Isabel. Ele vai falar justamente desse homem que preparou o caminho, que veio pregando antes de Jesus começar o seu ministério público, ok? É isso que ele está falando. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho. Então, assim, se você está estudando e você quer conhecer, se a sua Bíblia não tem isso aqui, hoje nós temos a internet. Você pode colocar qual é o profeta que é mencionado em Marcos capítulo 1, versículo 2. Você vai ver que vai apontar lá o texto de Isaías 43, que é a profecia que Isaías traz mostrando que esse tempo chegaria. Não é lindo isso? A Bíblia mostra que as profecias muitas já se cumpriram e outras vão se cumprir. Então é isso, para isso que nós lemos também, para conhecer a vontade de Deus, o plano dele no individual e para a humanidade, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que decidem às vezes não caminhar por esse evangelho, para cada um Deus tem algo que ele vai revelando, ok? E aí, o verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É a profecia, né? De Isaías. Assim, a profecia se cumpriu. Assim, verso 4, apareceu João o Batista no deserto, como havia sido profetizado, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o batismo que João o Batista pregava era justamente o batismo de arrependimento. Ele falava, vocês têm que se arrepender dos seus pecados e ser batizados. É isso que João Batista começou a pregar. Jesus ainda não tinha começado seu ministério público. E saíram a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É assim que João Batista preparou o caminho. Então você pode anotar, antes de Jesus teve um mensageiro, né? Conforme a profecia, que não dá para eu escrever muito, senão vai ficar muito longo, mas era o que eu ia fazendo, eu ia colhendo essas informações e anotando, para eu entender e me aprofundar. Ora, João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestres. Está mostrando e descrevendo um pouco João Batista, que era um cara que vivia no deserto e de uma forma meio estranha, meio ermitão, né? E pregava dizendo, após mim, vem aquele que, olha aí, ele está cumprindo a profecia. Após mim, depois de mim, vem um que é mais poderoso. Ele não veio para preparar o caminho para Jesus? Pois ele está fazendo isso. Ele começa a anunciar aqui no verso 7. Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno, inclinando-me, desatar a correia das suas alpacas. Tem outras traduções que diz mais simples. Ele fala, vem o mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar suas sandálias. Ele está falando de um Jesus que era tão poderoso que ele se sentia pequeno diante do poder desse Jesus que ele está anunciando, que é o Messias, e que ele está preparando o caminho. Então, ele já vai dando a notícia de que vai vir alguém maior. E que ele tinha muita reverência e reconhecia um poder do qual ele não tinha e que ele não era digno de estar na mesma altura desse Jesus. Ok? Eu vos batizei em água, no verso 8 ele fala. Tá acompanhando aí?
Acompanha e deixa eu já te falar, se tá fazendo sentido para você, se a explicação tá ficando clara, compartilha esse vídeo com uma amiga para ela também aprender a leitura da palavra, porque eu creio que quando a gente começar a se aprofundar aqui, vai ter muita libertação na sua vida, ok? Você está vendo aqui que nessa primeira parte é um livro que está contando um fato. Como eu falei, o livro de Marcos vai contar muitos fatos. Jesus ainda não aparece no cenário, mas Marcos está confirmando que a profecia de Isaías se cumpre e que João Batista faz esse papel de realmente anunciar que Jesus estaria vindo e que era mais poderoso do que ele. Então, João fala, eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Até aquele momento ali, ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E João já está falando de uma obra que Jesus iria fazer, que ele iria batizar aqueles que se achegassem a Jesus com o Espírito Santo, de uma tal maneira que esse Espírito iria habitar em nós, como hoje aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, têm esse Espírito habitando dentro de si. Ok? Verso 9. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Aí ele está falando, opa, agora chega Jesus no cenário. E quando Jesus chega, João diz que ele é maior, mas Jesus vem e se apresenta para ser batizado por João Batista. Olha só, e logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. Então Jesus vem, se batiza com João Batista. Nos outros evangelhos, você vai ver inclusive alguns detalhes que João nem se sente digno, né, de batizar a Jesus, mas Jesus fala, é importante para que eu cumpra a lei. Mostrando que Jesus, apesar de não ter nenhum pecado, mas ele se dispôs a se batizar para dar testemunho de que ele era cumpridor das leis. E aí, quando ele sai do batismo, o Espírito Santo vem em cima de Jesus em forma de pomba, que agora vai ser dado um testemunho público de que realmente Jesus é aqui aquele que é o detentor do próprio Espírito de Deus, que eles são uma unidade. E o Espírito vem em forma de pomba para dar esse testemunho de quem é Jesus. E ouviu-se, verso 11, dos céus essa voz, a voz de Deus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Por isso que eu gosto de outras versões. Em outras versões mais simples vai dizer, tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Comprazo é prazer. Por isso é importante, se você tem uma Bíblia com uma linguagem mais erudita, você realmente ter um dicionário do seu lado para pesquisar ou na internet. Mas como eu falei, não é bom você estar com celular, com computador, essas coisas, para você não ser distraída com outras mensagens de WhatsApp, para você focar aqui no estudo, tá? Então ele fala, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Jesus acaba de ser batizado, vem o testemunho do Espírito e o testemunho do Pai. Os três são uma unidade. A Trindade ali se manifesta naquele momento. Esse é o testemunho de quem é Jesus e que Marcos começa a dar, certo? Vamos ler até o verso 13. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava entre as feras e os anjos o serviam. Logo depois do batismo, diz que o Espírito impele Jesus a ir para o deserto, que é o leva para o deserto. Aqui é o início do ministério de Jesus, aonde ele vai ser colocado à prova, que é a leitura que nós vamos continuar fazendo amanhã, ok? Agora vai ser o início do ministério de Jesus, ele é impelido ao deserto
para ser tentado, e ele fica 40 dias sendo tentado por Satanás, está no meio de feras, mas junto com os anjos o servindo. Esse é o início do ministério de Jesus. Esse é o objetivo do livro de Marcos, apresentar quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador, o poder que está nele. Ai, Adriana, eu não senti nenhum arrepio, não senti nada. Você está começando a estudar. Aqui não é para você ficar sentindo ainda arrepios. Se você for tomada por algo mais profundo, a beleza de saber que tem um Deus que é poderoso, que habitou entre os homens aqui na terra, que se dispôs a cumprir a vontade do Pai a esse ponto de começar o seu ministério já num deserto, sendo colocado à prova, você vai entender que nós, como suas discípulas, nós também muitas vezes vamos ser colocadas à prova, mas que apesar de estarmos sendo colocadas à prova, no meio de feras, nós temos anjos ao nosso redor, enviados por Deus, que o tempo todo estão cuidando de nós. Você pode anotar isso, e isso pode ser uma mensagem para o seu dia. Você vê que a gente leu 13 versículos, nós nem entramos ainda na tentação, mas você já pode tirar um ensinamento. Poxa, Jesus também foi tentado. Jesus também passou por situações das quais hoje nós passamos e que às vezes nem nós não passamos a intensidade do que ele passou, e ele é exemplo para nós. E ele está dizendo que o tempo todo, apesar de lutas, provas, tentações, nós temos um Deus que envia anjos para cuidar da nossa vida. Pode ser a grande lição hoje de tudo que você leu. Pode ser que um outro versículo tenha te chamado a atenção. Tem muita riqueza aqui. Por isso nós estamos aqui nos debruçando no tesouro escondido. Acabamos de ler. Para mim, essa é a mensagem que mais me toca, saber que Jesus em tudo nos dá exemplo. E aí a gente termina orando e agradecendo. Poderia, durante aqui a mensagem, aquilo que te tocou, como eu falei, você parar, ler e orar. Puxa vida, que bênção, o Senhor veio, deu testemunho, cumpriu a lei. Como é importante para mim saber que o Senhor em tudo se dispôs a ser exemplo. Você poderia ter parado e ter orado. Agora, nós vamos encerrar e nós vamos orar. E podemos agradecer por tudo isso. Vamos fazer isso agora juntas? Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse texto. Te agradecemos porque temos aqui a confirmação de que uma profecia dita muito tempo antes pelo profeta Isaías se cumpriu quando o Senhor chegou na terra, quando Jesus habitou entre nós e que João Batista veio como mensageiro anunciando o caminho do Senhor, que nós temos a beleza desse ministério se desvendando diante dos nossos olhos. Obrigado porque o Senhor se dispôs a passar por provas, por situações difíceis, para em tudo ser realmente exemplo e testemunho de que não estamos sós, de que mesmo diante das nossas lutas e tribulações, à semelhança da nossa identificação contigo, também temos anjos ministradores ao nosso redor. Essa palavra nos fortalece, conforta o nosso coração e nos faz cada vez mais te amar e realmente celebrar a bênção de um Deus que envia o seu Filho para nos apresentar o caminho de salvação. A ti a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você foi edificada? Então esse é o caminho para você ler a Bíblia. Amanhã nós vamos continuar lendo mais um trecho e eu quero mostrar aqui algumas lições para você do que nós vamos estar lendo. Então não perca nada dessa série, porque depois, se você reclamar que eu não sabia ler a Bíblia, não sei, não consigo entender, não é falta de instrução. Vou acompanhar isso com você. E eu sei que você está indo bem, que você está se dedicando e vai se dedicar ainda mais. Medita um pouco mais, se tiver dúvidas, inclusive pode colocar aqui nos comentários. Eu quero ver o que vocês estão achando e entendendo desse tempo que nós estamos caminhando juntas aqui, ok? Hoje a gente fica por aqui, graça e paz.